Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
vem de Santos para defender o. Hã? Do Piro Santos. Ismael Santos. Velho. Como é que é, garoto? Velho pesado. Velho pesado. Nós estamos sugere. Agora no Madurão. Are the mic going? This mic not working? Oi? Peguei pra... Uma coisa. Agora que eu liguei. Madhuram Madhuram Vadhanam Madhuram Nayanam Madhuram Rasitam Madhuram Adharam Madhuram Adharam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Adharam Madhuram Vadhanam Ram
कविता मधुरा कविता मधुरा Ô, Vrindavan. Come. Você vem pra cá. É, falou pro Vrindavan. Mas pode perguntar pro Quem é vivo sempre aparece. Não, eu falei pra ele que Escrita coloquei. Não? Tá, só puxar. Ah, eu posso. Tem que tirar o debaixo. Sada papera, nahi ko punerale, parire udega, amara jivana sada papera, nahi ko punerale. Sada
गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जीव की जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री भगवान गोस्वामी महाराज की जय श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी भक्ति प्रभुपाद की जय रूपानुग गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की अधिक पावन नित्यानंद प्रभु की सवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद श्रील भक्तिवेदांत स्वामी वंद महाराज की गुरु परंपरा की जय गुरुदेव की। So evening also program, right? Yes. What time? I think we should start by like 5:30 because we're going to leave. Okay. What time do you leave, Manoj? I leave not more than I think quarter to 9. 8:45. And before 9 I have to leave. Okay. Huh? How much check time? 40 minutes. No, here is some Balu. Maybe 1 hour. I should be there 10 o'clock. Latest 10:30 should be there. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshurmritam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikavai Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurati Se He Krishna Dinavando Jagatpate Gopisa Adhika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priya Jayatam Suragaur Pangor Vandam Shri Advaita Radha Shivashadi Shri Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we translate. Translator. So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of mine. Gurupad Padmo Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Sri Bhavan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Sri Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhakti Vedanta Sri Swami Maharaj, Sri Govinda Goswami Maharaj, Sri Bhakti Rakas, Sri Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências ao meu mais amado mestre espiritual, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtotra Sat Shishmat Shila Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências ao mestre espiritual Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtotra Sat Shishmat Shila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Igualmente ofereço minhas reverências a Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtotra Sat Shishmat Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shila Gaura Govinda Maharaj, Shila Bhakti Rakshasa Deva Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramodi Puri Maharaj, a todo o grupo no Guru Varga, aos Vaishnavas, Vaishnavis presentes, a todos os convidados, ofereço minhas reverências. So just I want to say a few words. You know, Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead and Bhagavan,
Então, eu gostaria de falar algumas palavras sobre Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, Swayam Bhagavan. Because spotless Puranam, Mahapuran, that's called Puran Samrat, the emperor of the Purana. Puran Samrat Srimad Bhagavatam says Krishnastu Bhagavan Asam. Krishna is the supreme personality of Godhead, and Bhagavan. Porque o Purana Imaculado, o Purana que é o imperador dos Puranas, ele diz, Srimad Bhagavatam, ele diz que Krishna é Swayam Bhagavan. Ete Chansa Kalabhumsa Krishnastu Bhagavan Asam. His Bhagavatta, supremacy, is unique and unparalleled. Ele é Bhagavata, ele é supremo, incomparável, inigualável. He is one, but according to his lila, he manifests many forms. Krishna ele é um, mas de acordo com suas lilas, ele se manifesta de diversas formas. Because Upanishad also says, Eko aham bhusa. I am one, but I manifest many forms. Porque esse verso diz que Krishna ele é um só, mas ele se manifesta de diversas formas. Ekameva dvityam. I am one without second. Eu sou um sem um segundo. And so, who is Bhagavan? Krishna. And at a time he has two things in his heart. One is called Sarvagata, all-knowing power, and another is called Mugdhata. Mugdhata means? What? Forgetfulness. Innocent. And Então ele tem duas coisas em seu coração. forget. Bhagavan, ele tem duas coisas no seu coração. Sarvagata Mugdhata. e Mugdata. Sarvagata, ele sabe de tudo que está acontecendo, sabe de tudo. E Mugdata, ele é inocente, não sabe de nada. Then, this is called the opposite words, Viruddha Dharma, not possible to any have. Which Bhagavan, Krishna, and he has two things, Sarvagata, all-knowing power, and simultaneously he is completely innocent. Então esse Krishna Bhagavan, ele tem essas duas coisas que são contraditórias, são coisas que a gente não consegue unir, né? Ele é Sarvagata e Mugdata, ele conhece tudo, sabe de tudo, mas ao mesmo tempo ele é inocente. But Nandan Samsundar, another thing that is called Madhurjata, sweetness. This Madhurjata, sweetness, completely cover the opulence, research. E Krishna de Vrindavan, esse Brajendanandana Shamsundar, ele também tem Madhurjata, ele tem essa doçura, e essa doçura que ele tem encobre toda a opulência. For this regard, all his leelas very sweet, and he performs all his leela as like human being, Manav Leela. E por causa disso, as suas lilas são muito doces. E ele realiza todas essas lilas como se fosse um humano, né? Manav Manav Lila. Lokavattu Leela Kaivalam, Vedanta Darshan explain, he performs all his pastimes as like human being. Então ele realiza todas essas lilas como se fosse um ser humano. So he asks Uddhava sometimes, what will do, what not will do. E aí ele, às vezes, ele inclusive pergunta para Uddhava, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. He can supreme decision, conclusion, but sometimes he asks Uddhava. Ele toma a decisão suprema, a última palavra, mas ele pede conselhos, às vezes ele pede conselhos para Uddhava. Give an example, Yudhishthira Maharaj, he gave invitation letter, Nimantran, to Krishna. Because Yudhishthira Maharaj, he wants to perform a Rajasuya Yudhishthira Maharaj, por exemplo, o Yudhishthira Maharaj ele havia mandado uma carta de convite para Krishna, porque ele queria realizar
Rajaswa Jagga. Jagga. Rajaswa Jagga means all the very elevated emperors, they will come. And in this way, Yudhishthira Maharaj, he will perform one fire sacrifice. And so that kind of fire sacrifice is called Rajaswa Jagga. Rajaswa Jagga. Ele iria realizar esse Rajaswa Jagga, que é um yagya, é uma cerimônia de fogo, e ele convidou todos os reis, imperadores. At the time, the many prisoners, those who are in the prison of Jarasandha. So that prisoners, they also sent a letter to Krishna. Hey Krishna, please help to us release from this jail. Então, os prisioneiros da prisão de Jarasandha, ao mesmo tempo, eles enviaram uma carta para Krishna, dizendo: "Oh, Krishna, por favor, nos salve dessa prisão." Yeah. So that time Krishna is thinking, where will go first? E aí Krishna ficou pensando: então, para onde eu devo ir primeiro? Then, the first I go to Rajaswa Jagga and attend Rajaswa Jagga in Yudhishthira Maharaj, or first we will go to Jarasandha's place where he put all the prisoners and how to release to them. Então, primeiro eu devo ir para esse Rajaswa Jagga que Yudhishthira Maharaj me convidou, ou eu devo ir até o local onde Jarasandha está e ir até os prisioneiros e libertá-los? So that time Krishna, he asked to Uddhava, because Uddhava is a minister. E nessa ocasião, Krishna, ele então foi consultar Uddhava, porque Uddhava é seu ministro. Krishna can take decision himself, but Krishna is very humble. He asked Uddhava, you give me suggestion, where will go first? Krishna poderia ter tomado essa decisão sozinho, porque ele é o Supremo, mas ele, de maneira muito humilde, foi até Uddhava e perguntou: Uddhava, o que eu devo fazer? Yudhishthira Maharaj, he is my devotee, and also many kinds of our family relationship. Porque Yudhishthira Maharaj, ele é meu devoto, e nós também temos vários laços familiares. And they are very close, all my family's members. Ele é muito próximo dos membros da minha família. Are that kings, those who are inside the prison of Jarasandha, they are not my friend. Enquanto os prisioneiros que estão na prisão de Jarasandha, eles não são meus parentes. And they are not my family member. E nem meus amigos, nem meus parentes. But Yudhishthira Maharaj is my, not only friend, also he is my devotee also. And completely surrender my feet. Mas Yudhishthira Maharaj, ele não só é meu amigo, como ele é meu devoto. Né? Ele é completamente rendido aos meus pés. Hey Uddhava, you give decision where I will go now. Então, Uddhava, o que eu devo fazer? Decida, por favor. Where will give decision? If Krishna asked you, where will go? Where Krishna would go? Ramananda, understand? Go to Yudhishthira Maharaj, because he is dear most friend. Or anybody? You understand? Yes. So Krishna, he would to go where? Anybody? You understand? Understand question? Krishna asked this question to Uddhava. Where will I go first? Because two at a time, two invitations will come. My best friend and my family relative, and Yudhishthira Maharaj, he is calling to me to attend in their Rajaswa Jagga. At a time, that kings, those who are inside in the jail of Naraka,
Jarasandha. And they are asking, hey Krishna, please help to us how to release from this jail. Então, vocês entenderam a pergunta? Existiam duas cartas, dois convites ao mesmo tempo, né? Dois chamados ao mesmo tempo. Um, Yudhishthira Maharaj, que é um membro da família, um amigo, um devoto, está convidando Krishna para participar desse yagya, Rajsa Yagya, que ele está convidando ele para participar desse yagya, e ao mesmo tempo os prisioneiros de Jarasandha estão chamando ele para ir libertá-los da prisão. Jagadish Prabhu, give answer. Hare Krishna, he would to go. Yes, Huh? Eu entendo que Krishna poderia ir nos dois. I understand that Krishna could go in both. No, he can't go one place, not both. Não, ele não pode ir em dois lugares, ele só pode ir em um lugar. Yeah? This is a human being, Manavila. Krishna have to go one place. Porque Go ele to tá- Yudhishthira Maharaj place or go to Jarasandha. Ele está realizando esse passatempo como um ser humano, Manablila. Então, ele tem que ir ou para Yudhishthira Maharaj ou para Jarasandha. Okay, listen very carefully. Because Uddhava is very intelligent, he is minister. Então, ouçam com atenção, porque Uddhava, ele é um ministro, ele é uma pessoa muito inteligente, né? Because Sukadeva Goswami Pad, he glorified to Uddhava and about his 6 qualifications. Sukadeva Goswami, ele glorificou o Uddhava pelas suas 6 qualidades. And Vishnang Prabhuro Mantri, Krishnasya Dvaita Sakha, Sisya Brihaspati Saksa, Uddhava Buddhi Sattamam. Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami Pad told Vishnang Prabhuro Mantri, Uddhava is prominent person in Vrishni dynasty. That means Jadu dynasty in Dwarkapuri. Vishnu, a dinastia Vishnu, Uddhava, ele dentro dessa dinastia, ele é uma pessoa muito proeminente, elevada. So Vishnang Prabhuro Mantri, and he is the advisor of Krishna. Mantri, ele é aquele que dá conselhos para Krishna. Vishnang Prabhuro Mantri, Krishnasya Dvaita Sakha, and Krishna's very intimate bosom friend. E ele é um amigo muito querido, muito próximo de Krishna. And Sisya Brihaspati, he is the disciple of Brihaspati, who is the guru of heavenly planet. Sisya Brihaspati, ele é discípulo de Brihaspati, que é o guru dos semideuses. And Uddhava Buddhi Sattamam, and Uddhava intelligence very sharp and calm and quiet. E ele tem uma inteligência muito refinada, perspicaz, e ele é muito calmo e tranquilo. That means Uddhava, he takes a decision very proper way, very minutely. He can take decision. Dessa forma, ele, de uma maneira muito minuciosa, ele consegue analisar tudo e tomar uma decisão. So Uddhava, he told Prabhu, you are saying Bhagavan, the Supreme Personality Godhead. You can take decision yourself, what you will do, not to do. E aí Uddhava respondeu o seguinte: você é Swayam Bhagavan, você é a personalidade suprema, você pode tomar a decisão por si só, você sabe que decisão tomar. You are creators, you are maintenance, or you are destined. Porque você é o criador, você é o mantenedor e você é o destruidor. But according to Loka Siksha teaching to us, so you are asking to me. Mas, de acordo com Loka Shiksha, para nos dar instrução, você está perguntando isso para mim. This is your humility, then. Isso demonstra a sua humildade, como você é humilde. Daina means is one who is do everything, but he thinking I have no qualification. That is called perfect Daina. Daina quer dizer uma pessoa que ela tem todas as qualidades, ela poderia fazer qualquer coisa, mas ela ainda assim ela acha que não possui essas qualidades, não se sente assim. First understand what is the meaning of humility, Daina.
who has all qualifications. Primeiro a gente tem que entender o que é, qual é o significado real de Danya, humildade, né? Quem tem todas essas qualidades. He is able to everything, perform anything. Ele pode realizar qualquer atividade, ele pode fazer tudo. But always very thinking, oh, I have no qualification. Mas ao mesmo tempo ele está pensando, eu não tenho qualificação nenhuma. Yeah? So perfect they know humility in Bhagavan. So Krishna he told. Hey, Uddhav he told. You asked me give decision to because you are supreme. What will do, not will do, you know everything. But according to Loka Siksha teaching for the others, you ask to me. Então Bhagavan, ele é a pessoa mais humilde, é supremamente humilde. E aí o Uddhava falou para ele, Krishna, você sabe de tudo, você é o criador, destruidor, mantenedor, você pode tomar qualquer decisão, você é a pessoa suprema, mas para nos instruir, dar instrução para as pessoas desse mundo, você está fazendo esse tipo de pergunta para mim. Then Uddhava told, listen, hey, my friend Krishna. Então o Uddhava falou, ouça meu amigo Krishna. You can send one letter to Yudhishthira Maharaj. Você pode mandar uma carta para o Yudhishthira Maharaj. Hey Yudhishthira, now you postponed this festival. E você diz o seguinte, Yudhishthira, você pode adiar esse seu Yagya. You can to postpone this festival Rajswaja. Adie esse festival Raj Swajagya. Because I am very busy this time, I can't to attend this festival. I want to attend, but now I am very busy, so I can't to attend this festival. This is better. You can to postpone. Olha, eu quero muito participar desse festival, desse Yagya, mas nesse momento eu estou muito ocupado, então você pode adiar esse festival? Yeah. Then, when I will be free from all my responsibilities, then I will go in your place and attend your festival. Porque aí quando eu estiver livre, né, dessas minhas atividades que eu tenho que realizar agora, eu vou poder participar do festival. Then Krishna asked Uddhava, why? He is my best friend, he is my family member. They are very enthusiastic, eagerness to perform these types of festival, Rajswaja. E aí Krishna respondeu, porque esse era o conselho de Uddhava, né? Que ele mandasse essa carta. Então Krishna respondeu, mas por que eu devo fazer isso, né? Ele é meu amigo tão querido, todas as pessoas estão muito ansiosas para que eu participe desse festival. Then Uddhava told to Krishna, oh my friend, listen. Uddhava, he will not do anything without your instruction. Aí Uddhava falou, Krishna, Yudhishthira, ele não vai fazer nada sem que você autorize antes. Because Yudhishthira Maharaj is like a dog, or you are control the dog. E porque Yudhishthira Maharaj, ele é como um cachorro e você é como um mestre, né? O controlador do cachorro. You understand? Doll understand? Doll dancing, actually someone also. Desculpa. Ele é como uma boneca, na verdade. Você é uma marionete, né, nas suas mãos. Ele faz o que você quiser. Uddhava very clearly explained this way. I know Yudhishthira Maharaj can't do anything without your instruction. E aí o Uddhava falou, eu sei disso. Yudhishthira Maharaj, ele não vai fazer nada sem a sua permissão, sem sua autorização, sem o seu comando. So your best duty, you have first to go to Jarasandha place. Então, o seu dever, primeiro, você deve seguir isso. Você deve ir na prisão de Jarasandha. And you kill Jarasandha with him. E junto com Bhima, você mata Jarasandha. Because Jarasandha, he got one benediction. From his mother.
Porque Jarasandha, ele tinha recebido uma bênção de sua mãe. Even Krishna, he will not kill to Jarasandha. E aí mesmo Krishna não seria capaz de matar Jarasandha. Very nice, beautiful story. Tell you who is Jarasandha. Quem é Jarasandha? Eu vou contar a história muito bela para vocês. When Jarasandha, he was born from the womb of his mother, just 2 pieces of the body. Quando Jarasandha ele saiu da barriga de sua mãe, ele estava em 2 pedaços. Half this way and half this way. 2 pieces of the body. This side hands like this side like this. Então tinha o lado direito e o lado esquerdo. Do lado direito tinha as pernas, braço, do outro lado tinha. Then Jarasandha's mother afraid. Oh my God, what will do this? E aí a mãe dele ficou aflita, né? Ah, e agora? And that time Jarasandha's mother, she threw in the forest. E aí a mãe dele pegou ele e jogou ele na floresta. Then in the meantime, one, what is called, witch, Rakshasi. E aí uma Rakshasi, uma bruxa, her name was Jara. O nome dela era Jara. Her name was Jara. Jara means a very old lady and very ugly and witch. Jara, era o nome dela, significa muito feia, muito velha, né? Uma bruxa. And she had long nose, eyes going down, and very also ugly. Teeth coming out this way. You can make one picture, Jara. The witch. Muito feia, ela tinha os dentes para fora, os olhos caídos, o nariz grande, né? So midnight when she came in the forest, there's 2 pieces of there, human piece, body there. E aí quando ela chegou, ela estava andando pela floresta e ela encontrou esses 2 pedaços, né, de corpos de um ser humano, né? That's when she was very happy. I will eat very nice flesh. Aí ela pensou, eu vou comer essa carne humana. Understand? Newborn baby fish. Flesh. Que bom, muito fresquinha essa carne de bebê. So she took the 2 pieces of the body. E aí ela pegou esses 2 pedaços. That time, de corpo. That time the 2 pieces of body making sound and like baby crying. E aí naquele momento as 2 partes, né, do corpo começaram a fazer um barulho como de um bebê chorando. Then Jara became very surprised. Is still alive this body? E aí Jara ficou, esse corpo ainda está vivo. And that baby was crying. Then Jara's heart melted. E aí com o choro do bebê, o coração dela se derreteu. And that's which Rakshasi's heart melted. A small baby and 2 pieces. They cry. E aí aquela bruxa, né, aquela Rakshasi, o coração dela se derreteu, ela viu o bebê que estava dividido em 2, mas estava chorando. Then Jara, she took the 2 pieces of body and joined to it. E aí Jara pegou as 2 partes e juntou do corpo, né, do bebê, e juntou. That time very nice, beautiful human body coming. E aí o corpo ficou unido, um corpo de um ser humano bem bonito. Then Jara is saying, oh, now I am giving you a human body. So for this regard, everybody call you Jarasandha. E aí ela disse, agora eu te dei um corpo humano, né? E agora você vai se chamar Jarasandha. Jara means that which lady's name, Jara, she made join together. For the joint means Sandhi. So for this regard, his name is called Jarasandha. E aí, Jara é o nome da bruxa, né? E Sandhi quer dizer unir. Then Jarasandha, he also worshipped Lord Shiva. E aí, Jarasandha, o que ele fazia? Ele adorava o Senhor Shiva. And then Lord Shiva asked, you asked any benediction, I will give to you. E aí, o Senhor Shiva veio até ele e disse, você pode pedir uma bênção, eu vou dar essa bênção para você. That time Jarasandha told, Vishnu come to kill to me. This types of benediction give to me.
E aí ele pediu a seguinte bênção: eu quero que Vishnu não seja capaz de me matar. Eh? Because who can kill? Only Vishnu can kill to everybody. No one can kill to him. Porque na verdade, quem pode matar você? Só Vishnu pode matar, só o Senhor pode matar você. So Lord Shiva told, okay, I am giving benediction. Lord Vishnu will not kill you. E aí então ele deu essa bênção para ele. O Senhor Shiva deu essa bênção para ele, ok. O Senhor Vishnu não vai ser capaz de te matar. But I tell you how you will be and die. Mas eu vou dizer para você como você pode morrer. If your this joint body, two pieces of the body, and what is called split and throw in the opposite way, then will be die. Se o seu corpo, né, que está junto agora, for separado no meio e a parte direita for para o lado esquerdo e a parte esquerda for para o lado direito, aí você vai morrer. Understand? This body, and if you split, then will die. But you open throw this side, left side to die, right, left to throw, then you will die. Otherwise, Se você for partido ao meio e o seu lado esquerdo for jogado para o lado direito e o seu lado direito for jogado para o lado esquerdo, então você vai morrer. understand? So first, who will not kill? Lord Vishnu cannot kill. Or if anybody want to kill, then you have to split your body and that two pieces will be thrown in opposite way. Right body to left, left body to right. Then you die. Então são duas coisas, ok. O Senhor Vishnu não vai ser capaz de te matar. Mas se você for cortado ao meio e o seu lado direito for jogado para a esquerda e o seu lado esquerdo for jogado para a direita, então você morre dessa forma. So this katha, actual Arjun, a Krishna, he knew, which Bhagavan. Krishna, ele é Bhagavan, ele sabia disso que tinha acontecido, desse katha. And Krishna, this katha also told to Uddhava. E Krishna já havia falado isso para Uddhava. Então So Uddhava também sabia. So for this regard, Uddhava he told, Prabhu, you have to go to the place of Jarasandha, Magadha Desh, and Bihar. Então Uddhava falou para Krishna: então Krishna, você deve levar You have to go to Jarasandha, the place that is called Magadha Desh in Bihar. Você deve ir para Magadesh em Bihar e você deve levar Que é o lugar onde Jarasandha. ele É o lugar de Bhima. Krishna told, Uddhava he told, you have to go first Aham. in the place of Magadha Desh. Magadha Desh means Bihar. Então você deve ir primeiro, o que você deve fazer? Você deve ir para Bihar Magadesh, para esse local onde Jarasandha está. Jarasandha place. And I know you will not kill to Jarasandha. So you take Bhim. So Bhim can kill to him. Então eu sei que você não é capaz de matar Jarasandha. Você não vai conseguir matar Jarasandha. Então você deve levar com você Bhim. Bhim deve ir com você. Then when Bhima will kill Jarasandha, then all the kings, those who are in the prison, they will come out from the jail. Então quando Bhim matar Jarasandha, todos os reis que estão na prisão, eles vão ser libertados. Then all the kings, they will be also glorified to you. E aí todos esses reis, o que é que eles farão? Eles vão glorificar você. And then you can come in Yudhishthira Maharaj place and Hastinapur with all the kings. E aí, esses reis, você vai para Hastinapur, para o local onde o Yudhishthira Maharaj vai fazer esse águia, e você vai levar todos os reis com você. Because that time all the kings will be indebted for you. E nesse momento todos os reis vão estar extremamente endividados com você. And then Krishna told Uddhava, this is true. First I go to place Jarasandha. Aí Krishna falou: Uddhava, você está certo. O primeiro lugar que eu devo ir é para o local de Jarasandha. So Krishna, he came in the place of Jarasandha with Bhim, Arjun. Então, Krishna foi até o local de Jarasandha com Bhim e Arjun. Because Jarasandha, he
took one vow. Yeah, I will kill the 100 kings sacrifice. That's called Narabali. E Jarasandha ele havia feito um voto. Ele falou: eu vou matar 100 reis. So that night, before fire sacrifice, Narabali sacrifice the human being, those who are inside the jail. Esse voto Naravali, ele iria fazer o quê? Ele ia fazer uma cerimônia de fogo no dia anterior a executar todos esses reis. Because another Lord Shiva also gave another benediction to him. Jarasandha, if you kill that at a time 100 kings, then that time no one killed to you also. You will be completely what? Immortal. Ajar Amar. Porque o Senhor Shiva, ele também havia dado outra bênção para Jarasandha. Ele falou: se você, de uma vez, você matar 100 reis, você vai ficar completamente imortal. Aí ninguém mesmo vai conseguir te matar. So for this regard, Jarasandha, he kidnapped 100 kings and he tried to kill all the kings in front of Lord Shiva. And in the day of Shivaratri. Então, por causa disso, Jarasandha ele havia sequestrado 100 reis e no dia de Shivaratri ele iria executar todos os reis na frente do Senhor Shiva. Understand? Actually, this is called tantric process. Tantra. Isso, na verdade, é um processo tântrico. Tantra. But before this fire sacrifice, Jarasandha, he took vow. If anybody will come and before my sacrifice of the human being, I will give any donation to him. What do you want? I will give. E Jarasandha, ele havia feito um voto. O seguinte voto: se alguém, durante a cerimônia, antes de eu fazer essa execução dos seres humanos, né, desses humanos, alguém vier e pedir qualquer coisa, eu vou conceder. So midnight, Krishna, Bhim or Arjun disguised the form of Brahmana and came in the place of Jarasandha. Where the Jarasandha, before going to sacrifice the king, and he is giving donation. Então, na noite, meia-noite, né, Krishna, Arjun e Bhim, eles chegaram lá, eles estavam disfarçados de brahmanas. E eles, porque eles sabiam, né, Jarasandha iria dar qualquer doação que os brahmanas pedissem. That time Jarasandha, he respect to three brahmanas has come. Então Jarasandha ele foi muito respeitoso, né? 3 brahmanas vieram, né? That time Jarasandha asked, what do you want? E aí Jarasandha perguntou: o que vocês querem? That time, we want to wrestling with you. Mallaju. E aí eles falaram, os brahmanas, né? Falaram: a gente quer lutar com você. This is, we are begging. Esse é o nosso pedido. Then Jarasandha told, you are not a Brahmana. Aí Jarasandha falou assim: vocês não são brahmanas. You disguise the form of Brahman, but you are not Brahmana. Vocês estão disfarçados de brahmanas, mas vocês não são brahmanas. But anyhow, you disguise Brahman, you come in my place, I have to give donation to you. Mas, de qualquer forma, vocês vieram disfarçados de brahmana até brahmanas ao meu local. Eu vou dar a doação para vocês. Because all you are Kshatriya. Vocês são kshatriyas. Understand? I recognize. Arjun is Arjun, he is Kshatriya because what is called? Archery? This. Ele reconheceu, ele disse: eu sei que vocês são kshatriyas. Arjun, ele é um arqueiro, né? Ele reconheceu Arjun. You are Krishna, he is Bhim. E você é Krishna, ele é Bhim. But I don't want to wrestling with you. Mas eu não quero lutar. Jarasandha, he told to Krishna, I don't want to wrestling with you. Mas eu não quero lutar com você, Krishna. Even I don't want to wrestling with Arjuna. E também não tenho nenhum desejo de lutar com Arjun. Because both are useless person. Porque vocês dois são completamente pessoas inúteis. Lion cannot wrestling with the
small rat. E um leão não vai ficar brigando com um rato. But Bhim can do something. Mas Bhima talvez ele consiga fazer alguma coisa. Understand? Jarasandha, you cannot do that time. Jarasandha's body is very, what is called? Gigantic body. Porque o corpo de Jarasandha era gigantesco, né? So Jarasandha is very proud. For this guy he told, I don't want to wrestling with Krishna or Arjuna. Bhim, something this. E por isso ele era muito orgulhoso, né? Jarasandha. Ele disse, Krishna e Arjuna não serve pra nada, né? Eu quero lutar com Bhima, talvez ele faça alguma coisa. Then midnight, Jarasandha, he wrestling with Bhima. E aí então Jarasandha, à meia-noite, foi lutar com Bhima. Because Jarasandha, he knows, even Lord Vishnu, Krishna will not kill to me. So who can kill to me? E Jarasandha, ele sabe, né? Se nem Krishna, que é a suprema personagem, Vishnu, né? Ele pode me matar, quem mais poderá me matar? But Bhima, how possible he will kill to me? Como é que Bhima vai conseguir me matar? And no one know that my body is a joint and I got this benediction. E ninguém sabe que o meu corpo ele tá junto, né? E que eu recebi essa bênção. So Bhim and Jarasandha was wrestling. Então eles começaram a lutar. Understand? Bhima e Jarasandha. Bhim again split two legs of Jarasandha and throw this way. Again Jarasandha coming, and again. E Bhima diversas vezes ele partiu Jarasandha no meio e jogou pelas pernas e jogou ele para uma parte para um lado, outra parte para o outro, mas ele se juntava novamente e ele In this continuava 2-3 lutando. hours, and Bhim is doing things. Bhim about to defeat him. Bhim cannot to kill Jarasandha. E já tinha passado 3 horas de luta e Bhima tava assim, ele iria ser derrotado, ele não ia conseguir derrotar Jarasandha. Then Krishna took one leg and split and swing. You take this part from this way, left to right, right to right. E aí Krishna ele pegou uma folha e ele partiu assim no meio e jogou uma folha para um lado, outra folha para o outro. E mostrando, né, como. Then Bhim split the body of Jarasandha and throw his left body, a left part of the body throw in the right body through left. Then Jarasandha left body. E aí Bhim ele partiu Jarasandha no meio e fez isso, jogou a parte direita dele para um lado, a parte esquerda para o outro. Then Krishna, Arjuna, Bhim enter in the prison and release all the kings from the prison. Então os três, Krishna, Arjuna e Bhim, eles entraram na prisão e libertaram todos os reis. And then Krishna came with all the 100 kings in the place of Yudhishthira Maharaj in Hastinapur. E aí eles três, Krishna e todos os reis também, eles foram até Hastinapur para se encontrar com Yudhishthira Maharaj. Then all the kings very nicely happy and celebrate Rajswa Yajna of Yudhishthira Maharaj. Então, todos os reis e Krishna, eles participaram dessa cerimônia e celebraram essa cerimônia de Rajswa Yajna com Yudhishthira Maharaj. So in this way, Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj, how Krishna is very humble and he always asks to Uddhava. Então, Sukadeva Goswami ele fala como Krishna para Parikshit Maharaj, como Krishna ele é humilde e ele pede conselhos para Uddhava. So now coming in this way, Krishna is Bhagavan, he is the supreme personality, he knows everything. Então Krishna ele é Swayam Bhagavan, ele sabe de tudo, ele é a suprema personalidade de Deus. And Krishna performs sweet lila in Braj, Vrindavan, Mathura and Dwarka. E Krishna ele realiza suas lilas muito doces em Braj, Mathura, Vrindavan. Sukadeva Goswami very nicely explain Krishna's all sweet lilas and step by step, and Krishna's
Braj Lila, that is called Gokul. He took birth from the womb of Mother Yashoda. Then coming Vrindavan and performed sweet lila with the Gopis Rashila. Then Krishna came in Mathura. Then he killed Kamsa. Then Krishna came in Dwarakapuri. He built very nice, beautiful palace. Then he married 16,108 queens. And then Krishna, he killed many demons in Dwarakapuri. Então, Sukadeva Goswami ele descreve como todos esses passatempos muito doces aconteceram, como Krishna nasceu em Gokul e depois ele foi para Vrindavana e lá ele realizou a dança da rasa e depois foi para Mathura onde matou Kamsa e depois foi para Dwarka onde ele construiu muitos palácios e depois disso se casou com 16.108 esposas e depois rainhas, né? E depois ele matou diversos demônios. But now Braj, all the gopis they are feeling separation from Krishna. Mas agora em Braj, todas as gopis Are here estão in sentindo muita separação de Krishna. Dwarakapuri, Krishna also he feels pang of separation from gopis. E em Dwarakapur, Krishna também sente muita separação das gopis. Many times Baladev Prabhu told to Krishna, hey Krishna, you have to go Vrindavan because gopis they are crying for you. Especially Nanda, Jasoda, Subal, Sridham, Radha, Lalita, all they are crying for you. So you have to go Vrindavan. E Baladeva ele sempre dizia para Krishna, Krishna, você tem que ir para Vrindavana porque lá todos sentem muita separação de você. Especialmente Nanda Yashoda, Subal Sridham e também Radharani e Lalita Vishaka, todos sentem muita separação de você. So just Krishna told, yes, I will go. But just I have this thing, when we solve this problem, then I will go. But Krishna did not go to Vrindavan. E Krishna sempre respondia, sim, eu vou sim. Só preciso resolver isso e aquilo, e aí, mas ele nunca ia. Then Baladev Prabhu, he came in Vrindavan. Então Baladev Prabhu, ele foi até Vrindavana. He tried to pacify the Brajavasis, especially gopis, but not possible. E ele tentou deixar todos, tranquilizar todos os Brajavasis, acalmar todos os Brajavasis, mas ele, principalmente as gopis, mas ele não conseguiu. Then Krishna returned, then Baladev Prabhu again returned back Vrindavan to Dwarakapuri. Então, depois disso, Baladev Prabhu ele voltou de Vrindavana para Dwarakapuri. Here Krishna, he is always every day feeling like a separation from the Braj gopis. When he is sleeping and eating and remember the gopi and shedding tears. E ali, Krishna ele está sempre sentindo separação das gopis enquanto ele está dormindo. Qualquer coisa que ele faça, ele está sentindo separação das gopis, sentindo muita dor. Sometimes Krishna spontaneously glorified about the gopis, especially Srimati Radhika, Chandravali, how they are love and affection with him. E às vezes Krishna ele glorificava as gopis, especialmente Srimati Radhika e Chandravali, como elas tinham tanto amor, tanta afeição por ele. And sometimes when Satyabhama did man, Krishna's chastisement to her also. E às vezes quando Satyabhama ela entrava em Man, Krishna castigava ela. And sometimes Krishna told his Satyabhama, what is your love and affection with me? Where is the love and affection of the Braj gopis? Where is the love and affection? Ele dizia, Satyabhama, cadê o seu amor e afeição por mim? Isso é incomparável com o amor e afeição que as gopis têm por mim. In Dwarakapuri, in this way, Krishna sometimes directly, indirectly glorified about gopis, how they are love and affection with him. Então, em Dwarakapuri, às vezes de maneira direta, às vezes de maneira indireta, Krishna estava sempre glorificando sobre como as gopis têm amor e afeição por ele. So one day, all the gopis, all the queens, Rukmini, Satyabhama, Lakshmana, Nagnajit, all they are thinking, who is that the gopi, who is Radha? Krishna always glorified about him, about her. Dia, as rainhas de Dwarka, elas estavam se perguntando quem são essas gopis que Krishna
tá sempre falando, né? Sempre glorificando. Quem são elas? Satyabhama, Rukmini, todas as rainhas, todas elas. What is that love in the heart towards our beloved Krishna? Quem é Radha, quem é Lalita Vishaka? Qual é o que é esse amor que Then elas têm no coração? Jogmaya also arranged one thing. E aí Jogamaya, ela fez um arranjo. In the meantime, that is solar eclipse came. That is the Surya Grahan. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um eclipse solar, Super excellent time has come. que é um evento super excelente. And all the Muni Rishis, they came in Kurukshetra. Because that time very super excellent was when that is called Surya Grahan time. Surya Grahan understand? Super, what is called? Solar. Surya Graham. Esse evento, esse eclipse solar iria acontecer, então todos os munis foram para Kurukshetra, né? And Kurukshetra is very topmost place also. Porque Kurukshetra é um lugar muito especial. Understand? And have you been Kurukshetra? No. Vocês já foram para Kurukshetra? Very nice, beautiful place. É Surya um, Grahan. é um local muito belo. Many times I went there. Very nice, beautiful place. Eu já fui até lá diversas vezes, é um local muito belo. In our Shastra, so many glorification about Kurukshetra. Nos nossos Shastras existem muitas glorificações de Kurukshetra. Seven Saptadaika Mokshatirtha. Seven liberation place, and among the seven, Kurukshetra is the one of the best place. Dentre os locais, 7 locais de liberação, Kurukshetra é um deles. That is called the Punna Bhumi, very pious place. Punebhumi é um local muito pacífico, que dá piedade. Kasi, Kanchi, Varanasi, and Haridwar. This is called the Sapta Moksha Daika place, 7 liberation place. So among the 7, Kurukshetra, best. Dentre os 7 lugares que concedem liberação, Kashi, Haridwar e outros lugares, Kurukshetra é o melhor deles. So that time, all the queens, they also told Krishna, we have to go Kurukshetra. E então, como iria acontecer esse evento, as rainhas elas disseram para Krishna, Krishna, nós temos que ir até lá, até Kurukshetra. That's a very nice, beautiful pilgrimage place. Ele é um local de peregrinação muito belo. Then Krishna is thinking, many years past, I'm always absorbed to killing the demons and absorbed politics, these things. For many years I did not go to any pilgrimage place. So it is better. Now I can go Kurukshetra. E aí Krishna ele pensou, faz muitos anos que eu estou só envolvido em política, em resolver esses problemas, então eu acho que vai ser interessante, vai ser bom ir para esse local de peregrinação. Faz muito tempo que eu não vou para nenhum local de peregrinação, acho que vai ser bom ir para o Kurukshetra. So when Krishna declared, then all the residents of Dwarka, they told we have to go. Because Krishna is going. So everybody have to go. E aí quando Krishna declarou que ele ia para o Kurukshetra, todos os residentes de Dwarka, eles também disseram, nós vamos também, porque Krishna está indo. When Krishna is coming in Kurukshetra, that particular place, that is called Samanta Panchak. In Kurukshetra, and that place is called Samanta Panchak. Very nice, beautiful place. Quando Krishna foi a esse local de Kurukshetra, que é chamado de Samanta Panchak, ele é um local muito belo. Krishna foi para esse local. Very super excellent, auspicious time coming. That is called, what is called? Solar eclipse. Então, Surya Grahan. porque havia esse evento super excelente, que seria esse eclipse solar, né, que iria acontecer. So all Muni Rishis, that Krishna is coming, so we have to go. So all over the world, all Muni Rishis, all saintly persons, they are coming in Kurukshetra. Então, assim, do mundo inteiro, todas as pessoas santas, todos os Muni Rishis, eles, nós temos que ir para Kurukshetra, é um local muito auspicioso, e vai acontecer esse evento super auspicioso.
because they want to take darshan of the lotus feet of Krishna. E eles queriam ter o darshana dos pés de lótus de Krishna. And especially in Brajvasis, they heard, oh, Krishna is coming in Kurukshetra. They have to go to Kurukshetra. Then all Brajvasis, they also came in Kurukshetra for taking darshan to Krishna. Então, também em Braj, todos os residentes de Braj, eles pensaram, oh, Krishna está indo para Kurukshetra. Então nós todos temos que ir, nós todos temos que ver Krishna, encontrar Krishna lá. That time Radha, Lalita, Chandrabali, Nanda, Jasoda, and Subal, Sridham, all the enthusiastic, we have to go to Kurukshetra and meet with Krishna. Então, Radha, Chandravali, Lalita, Nanda Baba, Mãe Yashoda, Subal, Sridham, todos eles ficaram muito entusiasmados nós vamos até lá e vamos encontrar Krishna. If you read Srimad Bhagavatam, that is called meeting Brajavasis with Krishna in Kurukshetra, Kurukshetra Milan. Very nice, beautiful. Então, se vocês lerem no Srimad Bhagavatam, também existe esse Kurukshetra Milan, quando Krishna vai se encontrar com todos os Brijabasis em Kurukshetra. And that thing Chaitanya Charitamrita Krishna Das Goviraj explained about the Leela of Ratha Yatra. E Krishna Das Kaviraj explica no Shri Chaitanya Charitamrita que essa é a Lila do Ratha Yatra. Lord Chaitanya Mahaprabhu's mood, highest mood, in Jagannath Puri. E esse é o humor mais elevado do Senhor Jagannatha em Jagannath Puri. So now coming in this way, time is over, time is going very fast. So all the Brajavasis, they came in Kurukshetra to meet with Krishna. Então, todos os Brijabasis eles foram até Kurukshetra para se encontrar com Krishna. And so long separation, they feeling separation from Krishna. Now Krishna has come to Kurukshetra, so they are very eager to come in Kurukshetra. E eles estavam sentindo muita separação porque há muito tempo eles não encontravam com Krishna. Então todos eles estavam muito ansiosos para encontrar com Krishna em Kurukshetra. Maybe your question will come, Brajavasis, they did not come in Mathura, but they came Vrindavan to Kurukshetra, very far, about 400 kilometers. E aí vocês podem se perguntar, mas por que os Brijabasis não foram até Mathura, né, que é perto, e foram até Kurukshetra, que é 400 quilômetros, muito longe? Or how far Vrindavan to Mathura? Qual é a distância de Vrindavan para How Mathura? many kilometers? Quantos quilômetros? Who went Mathura Vrindavan? Quem já foi Just de now you are Mathura coming para from Mathura Vrindavan? Vrindavan Parikrama. How far long? Mathura to Vrindavan? How many kilometers? Maybe 10, 20. How many kilometers? Ramananda. I don't know. Just 2 fingers and middle of the 2 fingers. What is called? What line? What is called? Border. Cross the border. This side Mathura, this side Vrindavan. The middle of the 2 fingers. A distância é a distância que existe entre dois dedos, né? Porque na verdade eles são limítrofes, né? Uma cidade, você pode atravessar a fronteira para outra com um passo. Não tem How far distância. from Brazil to Panama? Paraguai. Paraguay. Paraguai. Understand? Just one border, Yeah. one line. Só tem uma This linha. side, this side, which country? Brazil or this side? Paraguai. Paraguay. Okay, Paraguay, Panama. The very nearest country. That is called the line, border. Então, é só. So in the same way, Mathura, Vrindavan, only one line. This side Vrindavan, this side Mathura. But why Gopi they did not come to Vrindavan to Mathura? But they are going to Vrindavan to Kurukshetra, about 400 kilometers. Why? Então, a distância entre Mathura e Vrindavan não é nada, né? É só uma linha da fronteira, então, porque são cidades limítrofes. Mas, por que elas não foram, então, até Mathura e estão indo para Kurukshetra, que é tão longe, né? 400 quilômetros. And if you read Srimad Bhagavatam, then many questions will be arise in your heart. Se vocês lerem o Srimad Bhagavatam, muitas perguntas surgirão em seus corações. You can read my book. What is the book? Brahma Gita. Everything explained there. Why Gopis they did not come in Vrindavan to Mathura? Mathura, Vrindavan not very far.
only one line border. But they are going to Kurukshetra. Why? E se vocês lerem esse meu livro, Brahma Gita, que acabou de sair, lá tá, essas respostas estão lá. Por que as golpes elas não foram até Mathura, que era do lado, mas foram até Kurukshetra, que era 400 quilômetros. So now coming in this way, then all the Brajavasi, Radha, Lalita, Vishakha, Chandravali, and also Subal, Sridham, Nanda, Jashoda, all they came in Kurukshetra. And Krishna with his own entourage, and Rukmini, Satyabhama, and all the residents of Dwarka. All they met in Kurukshetra. Então, o que aconteceu? Todos os Brijabasis, como as golpes Radha, Lalita, Vishakha, Chandravali, Subal, Siddham, Nanda Baba, Mãe Yashoda, todos foram até Kurukshetra. E da mesma forma, Krishna, todo o seu entourage, todos os seus acompanhantes, todas as rainhas, Satyabhama, Rukmini, todos os residentes de Dwarka Puri também, todos foram e eles se encontraram em Kurukshetra. Actually, Rukmini, Satyabhama, they arrived in Kurukshetra. They are only one object, aim and object. Want to see Srimati Radhika, because Krishna always glorified to Srimati Radhika. Who is Srimati Radhika? How we see? E na verdade, Rukmini e Satyabhama, elas tinham ido até Kurukshetra com um objetivo só. Elas queriam ver quem é Srimati Radhika. Porque Krishna estava sempre glorificando Srimati Radhika, né? Então elas queriam ver quem era Srimati Radhika. So they arrived about, what is it called? Godhula, no? When sunset. Então elas... When sunset. Dusk time. That time, Rukmini, Satyabhama, all the residents of Dwarka, they arrived in Kurukshetra. Então elas chegaram lá em Kurukshetra, Satyabhama, Rukmini, elas chegaram no pôr do sol, no momento que o sol estava se pondo. And they put their tent in that place. E aí elas armaram suas tendas ou barracas naquele local. And Brajavasis, they also came. They also put their tent and little bit far from Dwarkavasis, because everybody they put their tent different ways. E aí os Brijabasis também tinham chegaram e foram colocando suas tendas, né, suas barracas em um lugar um pouco afastado dos Dwarkavasis, né, porque todo mundo fica com seus, né, colocam. Because everybody can recognize who is coming from which part of the India. Porque é possível reconhecer de que parte da Índia cada pessoa está vindo. Todo mundo podia, as pessoas não são do mesmo lugar que eu. This person is coming from Hastinapur, this person is coming from Dwarka. For this regard, everybody's tent also different place, and little bit far also. Então todos eles armaram. 1 kilometer far, not mixed together. Eles armaram todas as suas barracas, suas tendas em locais assim com uma distância de 1 quilômetro, não pertinho assim. Todos, o pessoal de Hastinapur estava num lugar, o Dwarka estava em outro local. But Rukmini Satyabhama, they are only one very hankering, eagerness, to see Srimati Radhika. E o único objetivo, assim, a única avidez, o motivo pelo qual Satyabhama e Rukmini haviam vindo era porque elas queriam ver Srimati Radhika. Then they asked to Krishna, "Hey Krishna, tell to me, where is Srimati Radhika's tent? E aí how to take darshan to her?" Elas falaram com Krishna. Krishna, diga para nós, onde está Srimati Radhika? Quem é Srimati Radhika? Then Krishna told, now dusk, about dark. So maybe tomorrow morning I will show to them. E aí Krishna falou para elas, olha, já tá, o sol está se pondo, né? Tá escuro, então amanhã, melhor amanhã eu levo But vocês. Rukmini Satyabhama whole night can't to sleep. Because they are eagerness to take darshan to Srimati Radhika. E aí, por causa disso, Satyabhama e Rukmini, elas ficaram assim a noite toda e não conseguiram dormir, né? Elas ficavam, amanhã a gente vai encontrar Srimati Radhika, né? Then what happened? Maybe tomorrow we'll discuss. E aí o que aconteceu? Amanhã a gente continua. Quando o sol nascer, amanhã a gente fala. Then take darshan to Srimati Radhika. Krishna told, when tomorrow, when sun rise, then I will show to you
Oi, Simone Radhika, how is she? Então Krishna respondeu, né? Ah, amanhã, quando o sol nascer, eu vou mostrar pra vocês quem é Shrimati Radhika. Bolo Radharani ki Jai. Bolo Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Bolo Radhe 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 Radhe. Yasomati Nandanam Brajabaranagara Gokula Ranjana Kanam Yasomati Gopi Parano Dhana Madana Manohara Gopi Karya Damana Vidhana Hare
विनोद बिहारी जीव की जय श्री श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय नित्य लीला कृष्ण विष्णु पाद भक्ति वेदांत श्रवण ऋषि महाराज की जय पेंसिल नारायण ऋषि महाराज की जय भक्ति गंग प्रभुपाद की जय पेंसिल महाराज गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरि पावन नित्यानंद प्रभु की समेत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसी देवी प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्वत्यै नमो नमः पंचकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री गुरुदेव की जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी बंधु महाराज की जय बोलो राधा रानी की जय जय